Fala, gurizada medonha, crítica gratuita no ar, voltando mais uma vez para falarmos finalmente sobre o último vídeo de The Outwaters. Sim, o filme que fez as pessoas chorarem, elas saíram do cinema, foi terrível, foi incrível. Cara, vamos lá então. Eu já falei a sinopse do filme lá no primeiro vídeo, falei as razões para tu talvez deixar esse filme quieto, deixa ele para lá no segundo vídeo, e aqui vai ser um compilado de ideias do porquê eu acredito que vale a pena tu assistir esse filme. E eu acho, cara, que eu já vou começar logo com a razão que eu acho que é a mais interessante do meu ponto de vista. É disruptivo, cara, porque o diretor pega dois subgêneros dos filmes de terror. Um já usado a exaustão, que é o caso de found footage, do qual eu já estava bem de saco cheio, para ser bem sincero, e pega o horror cósmico, que não é um subgênero muito amigável para o grande público. Explico por quê. Não necessariamente tu precisa de explicações sobre o que está ali acontecendo, simplesmente as coisas acontecem e tu não tem controle sobre aquilo que está acontecendo. O filme ele vai levantar muito mais questionamentos do que de fato vai te dar algumas respostas. Eu acho essa liberdade poética trazida de maneira tão visceral incrível, cara. Não é segredo para ninguém que eu sou um grande fã das obras do H.P. Lovecraft, que é, como eu gosto de dizer, o nosso Tolkien do terror, né? Ele criou todo um universo, todo um panteão de deuses muito maus, né? Enfim, que habitam nesse universo no qual nós somos absurdamente insignificantes perante eles, né? Nós achamos que temos controle sobre alguma coisa quando na realidade a gente está à mercê da sorte de talvez passarmos despercebidos por essas criaturas que existem há milênios de anos, né? A nossa Terra existe por causa deles, muitas vezes usada como parque de diversões por eles para ver a gente sofrer, veja só. E o The Outwaters acaba tendo muito disso, assim. The Outwaters, ele vai pegar esse elemento do found footage em que, aspas, né, por sorte, há uma câmera gravando o que está acontecendo ali, normalmente elementos que não deveriam estar acontecendo, obviamente. Não é, por exemplo, alguém que está gravando, como acontece no VHS, um bom exemplo. No VHS Viral, se eu não me engano, é o terceiro filme, em que tu tem a câmera ali filmando o que está acontecendo porque era para acontecer de fato. Há um crime acontecendo, há alguma coisa nos arredores que está acontecendo e que starta a necessidade de gravar aquilo. Aqui não, as pessoas estavam indo gravar um clipe para uma música indie, folk, bonitinha, coisa e tal, um lugar, assim, eu pelo menos considero um lugar bem bonito, paradisíaco até para alguns, o deserto e coisa e tal. Só que, de repente, as coisas fogem do controle e não tem, a princípio, culpa nenhuma de ninguém dos envolvidos ali, das 4 pessoas que estão ali. Simplesmente eles estão no lugar errado, na hora errada, e as coisas começam a acontecer envolvendo eles. Isso é muito incrível, cara, a maneira como as coisas acontecem, porque elas simplesmente acontecem. E isso tem muito do horror cósmico, de que a gente não tem o controle sobre absolutamente nada das nossas vidas. As coisas acontecem porque alguém quer que aconteça e não depende da nossa boa vontade aceitar ou não aquilo. A gente simplesmente tem que lidar com aquilo. Aqui, o outro elemento que eu acho incrível é o fato de que, sim, ele eleva a maneira de se fazer um found footage. O que a gente tem como found footage, assim, os sucessos que deram certo? A gente vai ter ali A Bruxa de Blair, que filmado com câmeras bem ruins, mas era a intenção do documentário que eles estavam fazendo. Eles queriam muito mais a questão de relatos do que, de fato, qualidade de imagem. Hack, que aí tu tem um nível melhor de qualidade de imagem, mas não chega próximo do que nós temos em The Outwaters, na realidade. Então, tu possui aqui elementos que conversam muito bem com uma alta produção, mas de baixíssimo custo. Salvo engano, o filme custou algo em torno de 15, 20 mil dólares e já arrecadou mais de 10, 20 vezes mais. Ah, Marcos, então o parâmetro do sucesso é o que ele arrecada. Não, muito longe disso. Muito longe disso. Na realidade, boa parte dos filmes que possuem grandes bilheterias envolvendo filmes de terror nem sempre me agradam, assim. Eu acho que são feitos para grandes massas, não tenho problema quanto a isso, mas eu acho que a qualidade do terror ali empregada não necessariamente é a melhor. Enfim, mas questões minhas.
Mas eu acho que The Outwaters acaba trazendo um novo parâmetro do que a gente pode esperar de filmes de found footage, por exemplo. E esse elemento do horror cósmico, ele é incrível, cara, porque um ótimo filme de horror cósmico, dois, na realidade, A Cor que Caiu do Céu, que tem o Nicolas Cage, inclusive, ótimo filme, se tu ainda não assistiu, corre atrás, porque vale muito a pena, belíssima produção, ótimos efeitos visuais. E o The Void, que eu acho que no Brasil ficou como A Seita Maligna, alguma coisa assim, que é um filme incrível, cara, que é exatamente isso de horror cósmico. As pessoas simplesmente estão ali e algo começa a acontecer da qual elas não têm controle, elas não têm parâmetro, elas não têm a mínima ideia do que é aquilo que elas estão enfrentando e elas simplesmente estão tentando sobreviver, assim. E o final de The Void é incrível, porque realmente mostra a insignificância do ser humano perante as grandezas do universo, né? Então, assim, eu acho que ele é um filme que dá uma mexida nesse elemento de found footage. Eu acho que é um filme que revigora ainda mais o horror cósmico, que tem bons exemplos, como esses dois que eu trouxe, entre outros. Fica aqui também uma boa dica de uma série que, salvo engano, ainda está no catálogo da HBO Max, que é o Lovecraft's Country, que é sensacional, vale muito a pena. Muito bem produzido, ótimos efeitos especiais, gore incrível, personagens cativantes, enfim. E eu acho, cara, que é um novo momento do terror, assim, que Skinamarink e The Outwaters trazem, né? Que é esse terror mais sensitivo, de trazer o desconforto exatamente pelo que tu é capaz de sentir com o que está sendo mostrado ali em tela. Explico. É óbvio que tu sente um certo nível de desconforto quando, por exemplo, tu assiste Terrifier e o Art tá lá abrindo o crânio de alguém com as próprias mãos ou com um martelo e a cena é mega expositiva. É óbvio. A intenção é essa, é te trazer o desconforto, é trazer o gore. A função do gore e do splatter é essa, fato. Porém, contudo, entretanto, quando tu traz elementos que são cliques, né, aqueles ruídos estranhos que definitivamente não deveriam estar sendo captados por nós, né, pelos nossos ouvidos e pelos nossos olhos, elementos que fogem do natural, elementos que fogem do elemento habitual que a gente está acostumado, habitual é acostumado, enfim, é a redundância. É incrível, cara, porque boa parte das pessoas que sentiram desconforto com The Outwaters não é pelo o expositivo em si, mas pelo como eles interagiram com aquele efeito especial, com aquele efeito audiovisual e como que isso gera esse desconforto, como que isso tira a pessoa daquela zona de conforto de quem está assistindo um filme de terror, que a princípio não tem nada demais. Assim, as cenas expositivas que nós temos, a gente já viu em outros filmes, como eu acabei de citar em Terrifier. Terrifier tem muito mais cenas expositivas do que The Outwaters, por exemplo. Então tu tem diversos elementos que vão te trazer um desconforto e não necessariamente são elementos expositivos, não necessariamente são elementos que estão aparecendo em tela. E isso é muito legal, cara. Isso é muito bem feito. Eu acho que o diretor foi muito feliz com a ideia que ele teve. Já tá rolando o boato que teremos mais 2 filmes a respeito, né? Um prequel que vai mostrar um pouco o antes do que estava acontecendo e possivelmente um outro filme que seria a continuação de fato de The Outwaters. Eu fico muito curioso para ver como que isso vai ser feito e na torcida para que saia de verdade. Não muda a minha nota, eu reassisti The Outwaters, continuo com uma nota 9, 9,5. Acho que é um filme que, para quem gosta de filmes de terror, ele é obrigatório. Eu acho que é importante tu ter a tua própria opinião a respeito desse filme, não baseado no que no que os outros canais têm dito. Eu vejo que tem um grande hate em cima do filme, acho que as pessoas criaram uma expectativa que não foi superada exatamente por críticos que falam sobre, mas assim, cara, eu acho que é uma experiência muito singular e fica mais uma vez a dica. Por favor, assista de fones de ouvido e do escuro. Isso vai aumentar consideravelmente a tua experiência em relação ao filme. Fica o convite também, Instagram Horror Gratuito, Instagram Fala Prezados, para trocar ideia diretamente lá com a Anísio. E fica o convite, cara, o áudio deste vídeo estará disponível lá no nosso podcast do Horror Gratuito. Vou fazer uma finalização aqui no áudio e vou compilar os 3 vídeos em um único áudio para lançar um episódio lá. Estamos disponíveis no Spotify e demais plataformas de streaming de podcasts. Beleza? É isso então, gurizada medonha. Muito obrigado. Beijo, abraço, tchau e fui. Valeu, falou!